Tô aqui hoje, ó, uniformizado pra gente conversar sobre o Evangelion 3.0 mais 1.0, ou é 3.0 mais 1.01. Eu não me lembro agora qual que é a versão que tá na Amazon, mas é o quarto filme do Rebuild of Evangelion, né, que é o Thrice Upon a Time, e que no Brasil teve o subtítulo de A Esperança. Subtítulo que perdeu um pouquinho da brincadeira ali do título original, mas tudo bem, faz sentido ainda assim. Acabei de ver o filme, como eu acabei de falar, então eu vou fazer aqui meus comentários iniciais a respeito desse longa que a gente estava esperando há tanto tempo. O terceiro filme do Rebuild saiu lá em 2012 e agora em 2021, 9 anos depois, nós temos então o quarto filme dessa franquia, que fecha não só os Rebuilds, mas ele fecha todos os Evangelions. Inclusive, uma das frases, né, de divulgação do filme era adeus a todos os Evangelions. E é justamente isso que nós temos aqui, um fechamento dessa franquia, mas também um fechamento da obra como um todo. Hideaki Anno finalmente conseguiu concluir Evangelion da forma que ele queria, e eu vou comentar aqui o que eu achei do filme. Antes da gente falar sobre o filme em si, vamos só relembrar algumas coisas sobre Evangelion. Quando a série saiu, lá em 95, eu acho que é 95, lá nos anos 90, aconteceu problema de orçamento, teve um monte de problema durante a produção do anime, então eles tiveram que meio que apressar o final, e o final não foi da forma que era para ser. Então, dos episódios 1 a 24, o anime segue uma linha, do episódio 25 e 26, por falta de dinheiro, tiveram que fazer lá um final, que eu acho super eficiente em passar a mensagem que era para ser passada. É um final que eu acho perfeito, embora seja completamente maluco, assim, na primeira vez que você vê, você não entende nada. E depois, o autor, né, o Hideaki Anno, o criador de Evangelion, ele sofreu muitos ataques, o próprio estúdio também sofreu vandalismo e tudo mais. Então, o Hideaki Anno, ele que já tem um passado de ser uma pessoa para baixo, pessoa depressiva, uma pessoa que se cobra muito, ele ficou com essa coisa de que ele tinha que concluir Evangelion, só que ao mesmo tempo ele ficou completamente desgostoso com a humanidade como um todo, porque as pessoas estavam atacando ele só por causa de um desenho. Então ele fez, né, o The End of Evangelion, que saiu em 97, eu acho que é 97, e o que aconteceu lá? O The End of Evangelion é o final do Evangelion, né, como os fãs queriam ver, só que ele é completamente pessimista. O final, que era para ser do Evangelion, pelo que a gente vê nos episódios 25 e 26 originais, ele tem ali uma carga psicológica muito pesada, mas o final, a mensagem é positiva. No The End of Evangelion a gente já vê o oposto disso. Ali é só desgraça e é tudo completamente para baixo, completamente pessimista, completamente sem fé na humanidade. Só que o tempo passou, em 2007 o Hideaki Anno se propôs a recontar essa história, agora com orçamento, com tempo e com tudo que ele precisava, e agora nós temos a conclusão dessa recontagem. Só que uma coisa que a gente viu, o próprio diretor falando, também nós já tínhamos algumas pistas a respeito disso, é que Evangelion, o Rebuild of Evangelion, ele não é simplesmente um remake. Ele é como se fosse um novo ciclo do universo de Evangelion. Então é por isso que esse filme, o 4, né, o Rebuild 3.0 mais 1.0, ele fecha os Rebuilds, mas ele fecha todo esse universo, porque o mundo aqui, como eu disse, é cíclico, e um dos temas que é abordado é a saída do ciclo. Isso inclusive é muito abordado principalmente na questão do Shinji aqui nos Rebuilds, porque a gente vê ele como um personagem depressivo, como ele era no anime original, mas em determinado momento ele tem uma leve ascensão, até lá, acho que a metade do segundo filme. Só que a partir dali ele vai passando por uma sucessão de quedas, mais especificamente, né, 2 quedas quase que apocalípticas, literalmente falando, né, no universo de Evangelion, e ele volta para o ciclo de ser depressivo. E nesse filme nós temos isso aqui muito bem trabalhado ali no primeiro ato do filme. O primeiro ato do filme, inclusive ele subverte muitas expectativas, mas eu já vou chegar nisso. Então nós temos essa questão do Shinji ser depressivo ali no final, e a gente vê como que ele vai finalmente superar essa questão. Como eu estava falando, o primeiro ato do filme, ele se propõe a explorar os nossos personagens principais. Então a gente tem o Shinji, a Ayanami e também a Asuka sendo muito bem explorados aqui, em situações que a gente realmente não ia esperar, porque depois do final do 3, eu achei que esse aqui já ia começar com o pé na porta e tapa na cara. Inclusive a primeira cena, ela é de ação e tudo, né? Mas depois nós
temos uma subversão de expectativas, nós vamos vendo ali os personagens numa aldeia, que é como se fosse uma resistência humana, né, no meio daquele mundo completamente apocalíptico e que está caminhando para um novo apocalipse. Nós temos esse lugar que é normal e os nossos personagens têm que fazer ali coisas normais. Cara, o destaque, inclusive, do primeiro ato é a Ayanami, a exploração da Ayanami, né? Na verdade é uma das versões da Ayanami, acho que é a número 9, que a gente viu lá no episódio 3, né, no capítulo 3 dos filmes. E a exploração dela aqui é tão legal porque ela tá descobrindo o mundo. E tipo assim, ela já fez tanta coisa, ela já lutou com os anjos dentro de um Eva, ela já fez um monte de coisa, mas ela não sabe viver. E é muito legal ver ela aprendendo como viver. Além disso, nós vamos vendo a Asuka, sendo Asuka, né? Sempre daquela forma dura por fora, mas por dentro a gente vê que ela tem sentimentos. E a gente vê também o Shinji aqui quase que num estado vegetativo devido aos acontecimentos de queda dele nos últimos filmes. E depois disso, o filme ele tem a parte mais sci-fi, a questão da Willy contra a Nerve. Depois desse primeiro ato, né, o filme volta para essa questão dessa batalha entre essas duas facções ali desse mundo. E nessa parte o filme ele é meio confuso. Eu acho que a única crítica que eu tenho aqui pro Rebuild e o Evangelion, né, em geral, é que é um pouco confuso, mas isso faz parte da experiência de Evangelion, né? Então a trama, ela tem muitos momentos de exposição, mas é uma exposição que mesmo assim você precisa ficar voltando e lendo de novo para você tentar entender, porque não é fácil. Então eu vou ter que reassistir tudo para poder fazer mais vídeos aqui a respeito disso. Mas de qualquer forma, embora a trama seja confusa, essa parte principalmente sci-fi, né, que volta aqui no segundo ato, e eu achei que o filme iria assim até o final, mas não, tive uma surpresa ali no terceiro ato. Essa parte sci-fi, essa parte é confusa, mas os dramas humanos são muito bem explorados. A questão do subtexto que o Hideaki Anno quer passar sobre quebra de ciclos, sobre uma mensagem positiva mesmo que ele quer passar. Tudo isso aqui está muito bem claro, qualquer pessoa vai entender essa parte, e isso é perfeito porque a parte sci-fi de Evangelion sempre foi uma roupagem para o Hideaki Anno trabalhar certas questões. E eu achei que o Rebuild ia fugir completamente disso devido ao que a gente estava vendo lá nos outros filmes, né? Eu achei que ia ser só fanservice, porradaria, sci-fi, mas não. Tem a parte de sci-fi, mas tem também o subtexto aqui muito bem trabalhado, e o final do filme, o terceiro ato, ele foge de tudo que eu esperava que fosse ser o terceiro ato do Rebuild, e ele me surpreendeu de uma forma perfeita, e cara, no final do filme eu tava com um sorriso no rosto, tava feliz. E geralmente quando você assiste Evangelion, você fica pra baixo, você fica ruim, porque não é um negócio leve de assistir. Mas esse aqui, cara, você termina feliz, você termina contente, porque ele fecha tudo e ele fecha de um jeito perfeito. Cara, que filmaço que é o Rebuild, Thrice Upon a Time, né, que é a Esperança, o 3.0 mais 1.0. Cara, eu adorei, eu simplesmente adorei esse final. Como eu disse, eu tenho críticas aqui com relação à parte mais rasa da trama, né, que é confusa, tem muito nome, muito conceito, muita coisa ali, então eu acabei de assistir o filme, né, eu não consegui ainda absorver tudo, mas isso é Evangelion, né. A única crítica mesmo é essa confusão, que talvez seja um pouco desnecessária, não sei, mas fora isso, o filme é perfeito, ele realmente faz aqui um adeus a todos os Evangelions, porque ele fecha tudo, cara. É lindo demais de assistir. Realmente você termina assim com o coração aquecido. E fora isso, né, fora essa parte, eu gostei muito da animação também. Tem bastante coisa em 3D, eu sei que vai ter gente reclamando, mas eu particularmente gostei, e eu entendo que isso facilita muito mais a animação e permite que os próprios Evas lutem de uma forma bem mais espalhafatosa, só que eu acho que é de um jeito bom, porque as lutas realmente empolgam. Os antigos, né, tinham certas limitações, então as lutas eram mais na porrada mesmo, era um negócio mais contido. Aqui é tudo mais espalhafatoso. Eu gosto do antigo, mas eu gosto do novo também, não vou falar que é ruim não. As cenas de ação aqui são muito boas, na minha opinião, né. Tem umas cenas bem massa velho também, por exemplo, no comecinho do filme, na primeira cena, a Mari usando lá a Mark 8, acho que é a unidade 8, ela usa a Torre Eiffel pra derrotar um outro bicho gigante. Cara, isso é muito, assim, não é Evangelion, assim, antigo, né, mas é muito da hora ver. Então eu acho que nessa questão das lutas, ficou muito espalhafatoso, mas ficou legal. Eu acho que não precisava ficar se contendo a ser aquela coisa mais travadona só para homenagear o antigo. Eu acho que esse novo orçamento, essa nova liberdade do Hideaki Anno fez ele fazer realmente o que ele queria fazer. Então é espalhafatoso, é massa velho,
mas é muito da hora. No final das contas, o Rebuild of Evangelion 3.0 mais 1.0 é um filme que ele é um filme de luta, é um filme de ficção, mas ele é um verdadeiro mergulho na solidão, na depressão, só que apesar dele mergulhar nisso, no finalzinho ele mostra pra gente que dá pra submergir e voltar à superfície. É um final, como eu disse, que deixa um quentinho no coração, é um baita de um filme, tem cenas lindíssimas de ação, e cara, é muito da hora. Todos os personagens aqui têm boas explorações, inclusive o Gendo. Eu não vou falar nada mais para não dar spoiler, mas até o Gendo aqui é bem explorado. E bicho, assistam esse filme se você não assistiu ainda. Se você assistiu, comenta. Se você não assistiu Rebuild, por ele ser muito diferente do antigo, assista também. Cara, eu tô abismado aqui. Eu realmente não achei que esse filme seria tão bom. E pra mim foi perfeito. Quer dizer, só não foi perfeito porque a história é meio confusa, né? Mas foi um final, assim, digno de Evangelion. Enfim, minha gente, eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha ali embaixo. Se você assistiu o filme, já comenta. Se você não assistiu, comenta o que você tá esperando. E se você quer saber como assistir Evangelion, caso você nunca tenha assistido nada de Evangelion, vou deixar um card aqui em cima sobre qual que é a melhor ordem, na minha opinião, para você assistir Eva. Enfim, gente, esse aqui foi mais um Soco Foguete. Vou ficando por aqui e até a próxima.